Bom dia, irmãs. Vamos iniciar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando o tema As Exortações Continuam. Uma continuação do nosso estudo de domingo passado, onde Jesus está a ensinar, a exortar os seus discípulos. E assim como no domingo passado, vamos tirar lições maravilhosas do texto que estaremos estudando nesta manhã, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 20 e 21. O Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, onde Mateus, o apóstolo, ensina ao seu povo, o povo judeu, e a nós, nos nossos dias, que Jesus é o nosso Rei soberano, o nosso Salvador, aquele que foi prometido através de diversas profecias bíblicas, que são ressaltadas por Mateus no seu Evangelho. Nesta lição, Jesus já está ensinando os seus apóstolos, já está ensinando os seus discípulos, e o texto começa no capítulo 20 com a referência de que ele está falando ainda sobre o reino dos céus. E vimos no capítulo 19 várias oportunidades em que os seus discípulos tinham dúvidas sobre quem entraria no reino dos céus e outras colocações e outras perguntas sobre recompensas no reino dos céus. E assim nós encontramos Jesus ainda ensinando os seus discípulos e apóstolos sobre as questões do reino. Terminamos o capítulo 19 com perguntas de Pedro sobre as recompensas no reino, e aí no capítulo 20, Jesus então quer elucidar mais sobre essa questão, e ele propõe uma parábola muito interessante. Ele assemelha o reino dos céus a uma história que é contada exclusivamente no Evangelho de Mateus, em que um homem, dono de uma propriedade, um chefe de família, foi buscar trabalhadores para a colheita na sua vinha. E ele contrata para a sua vinha trabalhadores em vários momentos do dia. O texto é Mateus 20, de 1 a 16. E o que acontece é que, chegando no final do dia, ele paga todos os que ele contratou pela diária completa. Então, digamos que a diária contratada fosse R$100, os que ele contratou pela manhã ele pagou 100, os que ele contratou à tarde ele pagou 100, o que ele conseguiu contratar ainda no fim do dia ele pagou 100. Ele deliberou fazer isso. Mas os primeiros, aqueles que primeiros foram contratados e sim concordaram em receber a diária de R$100, começaram a murmurar, porque trabalharam mais tempo, e aqueles que apenas trabalharam 1 hora estavam ganhando o mesmo valor. Ao que o dono da vinha responde: os primeiros, que estavam descontentes, murmurando, questionando a atitude do dono da vinha. E esse responde aos primeiros: não sou injusto contigo. Não tinha combinado contigo uma diária? E ele ainda faz uma observação, que aqueles que murmuravam estavam com inveja, estavam questionando a sua bondade ou a sua justiça. E ele então encerra aquela parábola com uma pergunta que na história o senhor, o dono da vinha, teria feito: por acaso não sou bom, porque estou, da maneira como eu quis, pagando aqueles que vieram trabalhar 1 hora, 2 horas, o dia todo? E com essa explicação, os apóstolos careciam, assim como nós carecemos ainda, ouvir
o complemento que Jesus tem para nós com essa história. E no verso 15 ele diz: não é-me lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos? E aí vem a pergunta: porque sou bom? Porque faço bondade para aqueles que só vieram trabalhar mais para frente, não trabalharam todo dia? E aí no verso 16 ele complementa: assim os derradeiros serão os primeiros. E assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aqui nós vamos às diversas explicações que essa parábola vem a nos dar. Em primeiro lugar, logicamente, Jesus está fazendo referência à autoridade de Deus. É o Senhor da vida, é o Senhor dos céus, é o Senhor do reino. E ele, como Filho de Deus, também o é. E ele está dizendo que o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, sai a chamar a todos. Porém, alguns vão atender o chamado de pronto, outros serão mais resistentes, outros, infelizmente, nem atenderão ao chamado. Mas a recompensa, que é a vida eterna, que o nosso Deus nos dá através da salvação em Cristo Jesus, ela é igual para todos. E no reino do Senhor não há maior nem menor. Vamos ver isso no complemento desta lição. E, portanto, a recompensa que nós recebemos, primeira do nosso Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, ela é igual para todos que nele crê, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Questão de galardão, essa questão aí já é outra colocação que não cabe aqui nessa explicação. E o nosso Deus aqui, através do seu Filho, está também ensinando que, no versículo 16, os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros, fazendo aqui uma abordagem àqueles que estavam ali ouvindo a Jesus, principalmente líderes religiosos, que, sim, primeiramente receberam as profecias, as palavras do Senhor através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos patriarcas, mas escolheram não servir a Cristo. Escolheram não reconhecer a Cristo como Messias. E durante o estudo desta manhã, nós vamos ver que Mateus destaca muitas palavras de Jesus que eram baseadas em profecias. Porque ele estava querendo que os fariseus, os escribas, que sempre estavam em torno dele para questionar, para colocar Jesus em uma saia justa, pudessem entender que ele, Jesus, era autoridade religiosa também. Ele conhecia as Escrituras também. E aqui ele está mostrando que muitos que são chamados não são escolhidos porque não recebem a palavra, porque não acreditam na palavra, porque talvez até conhecendo intelectualmente a palavra, não conseguem perceber a vontade de Deus. E no caso ali, os fariseus, os líderes religiosos, conheciam as profecias, viam o poder de Jesus, mas não conseguiam ver o cumprimento das promessas do Messias em Cristo. E isso sim é o que nós, como crentes em Cristo, precisamos nos atentar. Se estamos conhecendo a palavra de Deus só no nosso intelecto e não estamos aplicando na nossa vida, fazendo escolhas por Cristo. Estamos murmurando contra os nossos irmãos, estamos tendo posturas contrárias à vontade de Deus e estamos, muitas vezes, como esses trabalhadores indignados, achando que merecemos mais do que outros, enquanto que a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, mas é o amor de Deus que nos salva, mesmo cada uma de nós, sendo ainda pecadoras. Paulo ensina na sua carta aos Romanos. Então, queridas,
Com essa parábola, Jesus está querendo alertar os seus apóstolos e discípulos no passado e a nós hoje, que somos todos alvo do amor e da salvação de Cristo Jesus. E a vida eterna é para todos. E Deus é bom? Sim, Deus é bom e misericordioso. Porque se não fosse o amor e a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, nós não mereceríamos nem receber a vida eterna, a salvação. Mas Ele nos ama, por isso sim, Ele é bom. Devemos ter isso em mente, para não julgarmos, para não apontarmos, para não murmurarmos contra o nosso irmão. Todos são alvos do amor de Deus. E aí Jesus passa a ensinar aos seus apóstolos sobre o que já estava próximo a acontecer, que era a sua crucificação e a sua ressurreição. Saindo dali, dos arredores de onde ele estava, Jesus sobe com toda aquela multidão, com seus apóstolos, que sempre o seguiam, para Jerusalém. E no caminho, ele vai alertando seus discípulos e seguidores e apóstolos sobre o que logo aconteceria. O vislumbre da cruz e da ressurreição. E ele passa a ensinar nos capítulos 17 e 19 que ele entraria em Jerusalém e que os sacerdotes que há tanto tempo mandavam seus fariseus, seus escribas, seus saduceus para pegar Jesus na palavra, num gesto, mas sempre Jesus, cercado de uma grande multidão, rebatia-os com louvor. Sabemos que os sacerdotes, as autoridades do templo, vão armar cilada, agora mais do que cilada, vão armar um verdadeiro julgamento com acusações falsas contra Cristo. Vão levá-lo a Pilatos. O povo vai escolher a crucificação e Jesus então será entregue à morte. Mas, no capítulo 20, verso 19, ele reafirma que ao final do terceiro dia ele ressuscitará. É claro que isso causava aos apóstolos, aos seguidores, aos discípulos, uma certa perplexidade. Eles não imaginavam que o seu Senhor viria, se manifestaria com poder, curaria, faria milagres, mostraria que era o Filho de Deus, e eles, crendo nisso, eles não conseguiam conceber a ideia do sacrifício. E nós vamos ver nas próximas lições como se portaram a maioria dos apóstolos de Jesus diante do sacrifício. E muito menos eles não lembrariam no momento crucial, que era o momento da crucificação, que Jesus prometera ressuscitar. Por isso vão ser tomados de medo, tristezas e tudo que sabemos e ainda vamos ressaltar nos últimos estudos do Evangelho de Mateus. Mas uma vez que ele está sempre lembrando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que isso iria acontecer, por mais que eles ficassem intrigados com tudo isso, causava também um certo burburinho. Assim como Pedro lá atrás queria saber qual seria a recompensa para que eles que seguiam a Cristo pudessem vislumbrar qual seria a recompensa, aqui nós vamos agora encontrar um momento também dessas indagações dos discípulos de Jesus diante do vislumbre da cruz e da ressurreição. Temos aqui o pedido de uma mãe, a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu. E nós sabemos que as mães se preocupam muito com o futuro dos seus filhos, com a segurança dos seus filhos. Então eu que sou mãe, você que é mãe, não vamos julgá-la. Vamos apenas entender que ela estava ali também. Ela ouviu Jesus falar sobre sua morte. E isso com certeza a preocupou, porque seus filhos seguiam aquele que seria crucificado. E se isso acontecesse, qual seria o lugar dos seus filhos no reino dos céus? E assim ela chega, sim,
um pedido estranho, extremado, mas ela chega com humildade, ela o adora. E ela faz o seu pedido de mãe. Mesmo que esse pedido demonstre que eles não entendiam necessariamente o que era seguir a Cristo. E o que era o reino dos céus e os comprometimentos e as consequências de fazer parte do reino dos céus. E diz o texto que se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, e adorando faz-lhe um pedido. E Jesus diz, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem em tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Não havia o entendimento que o reino dos céus se tinha lugar aqui neste mundo, tinha lugar na missão que cada um de nós que fazemos parte desse reino temos com o nosso Deus. A missão de cumprir e de nos sujeitarmos à soberania de Jesus e do nosso Deus e ao controle do Espírito Santo. Mas o reino do nosso Deus é o reino dos céus, é o reino que nos leva para os céus, para a vida eterna, para darmos continuidade a uma vida na presença do nosso Deus. Sim, aqueles que aceitam a Cristo têm um lugar especial no reino dos céus. Mas aquela mãe não estava entendendo os ensinamentos de Cristo. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Ele acabara de falar que seria morto, crucificado, sacrificado. E quando a mãe faz aquele pedido, ela não entende que, para termos um lugar no reino dos céus, precisamos também tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, o que já nos foi ensinado por Jesus há alguns domingos atrás. E aqui ele reforça essa atitude. Também devemos beber o cálice que ele há de beber e sermos batizados com o batismo que ele foi batizado. E aí Tiago e João, que estão ao lado da mãe, estão dispostos a pagar o preço. Mas eles não entendem que esse preço é impagável. Porque, na verdade, não há um justo sequer. E o único capaz de, pelo sacrifício da cruz, nos justificar era Cristo. E o batismo com aquele modo especial que Jesus foi batizado, foi reservado a ele. Nós somos batizados simbolicamente e, quando aceitamos a Cristo, somos batizados pelo poder do Espírito Santo. E aqui Jesus, então, responde. Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com o que eu sou batizado? Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dar, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então aqui nós temos um detalhezinho que nós não vamos entrar sobre o galardão nos céus. E aqui nós vamos entender que Jesus quer que os seus seguidores percebam a natureza do reino de Deus no mundo que vivemos, que se completa, se concretiza no céu. E quando os outros apóstolos, ouvindo esse pedido desta mãe e a disposição dos filhos de quererem um lugar especial, e ouvindo a resposta de Jesus, também ficam indignados entre si. Eles querem ser melhores que nós? Então Jesus, com todo o seu amor, chama os seus apóstolos, chama a todos que o seguem e diz, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ele aqui está se referindo que, no mundo terreno, nós estamos sujeitos à soberania ou à autoridade terrena. Mas, entre o povo de Deus, não deve ser assim. Nós não queremos ter autoridade sobre o nosso irmão. Nós não queremos ter hierarquia sobre o nosso irmão. Nós não deveremos
querer ser maior do que o nosso irmão. No mundo que vivemos, isso é natural. Até a palavra de Deus, sim, diz que devemos nos submeter às autoridades políticas deste mundo. É uma maneira social de organizar a nossa vida terrena. Mas no reino de Deus não deve ter pessoas querendo ser maiores que as outras. Devemos seguir os líderes que Deus instituiu para colocar diante do rebanho, que são os nossos pastores, ouvir os mestres, e tudo isso é bíblico. Mas há uma grande verdade que é o próprio Cristo que nos dá exemplo. Que não há lugar no reino dos céus para aqueles que querem ser mais importantes que o seu irmão. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Ou seja, quem quiser aparecer muito, vai acabar sendo humilhado. E qualquer entre vós que queira ser o primeiro, o melhor, não será exaltado, será servo. Bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. E vai servir como? Vamos ver nos finais dos capítulos do Evangelho de Mateus. E já sabemos como que Cristo veio para servir. Ele veio para servir entregando a sua própria vida para o resgate de muitos. Ele é o maior exemplo daquele que é capaz de dar de si mesmo, dando a si mesmo, para que nós possamos ser salvos. Se o nosso mestre é o nosso exemplo, não cabe no reino dos céus queremos ser melhores, queremos ser maiorais, os primeiros. Devemos entender aqui o que Cristo requer de nós nesta manhã. A humildade de querermos servir, não para sermos servidos, mas para levarmos outros a Cristo Jesus, que deu a sua vida, que entregou a sua vida, que foi o servo maior por excelência, porque não negou dar a sua vida para resgate de muitos. Esse exemplo, com certeza, ficou marcado no coração dos seus apóstolos. Mesmo que claudicantes, muitas vezes, eles, no fim, entenderam a missão que Jesus estava preparando para eles e os estava preparando para executar. E seguindo para Jerusalém, passando na cidade de Jericó, o texto sagrado relata que Jesus, seguido por grande multidão, ouve os clamores daqueles que precisam da sua atenção e ele realiza a cura dos cegos que estão no caminho de Jericó. Mesmo sabendo Jesus que está a caminho de Jerusalém para o momento crucial do seu ministério, ele ainda ouve os clamores. A multidão muitas vezes queria calar aqueles gritos: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós podemos ver isso no capítulo 20, versos de 29 a 34 do Evangelho de Mateus. E Jesus olha para aquelas pessoas. Em outros textos se relata que é um cego. Mateus aqui trata de ser 2 cegos. Mais uma vez, isso não é um obstáculo para reconhecermos a veracidade do texto sagrado. É apenas um fato sendo descrito por pessoas diferentes, que dão muitas vezes a versão dos detalhes diferentes. Mas o contexto mostra a veracidade dos fatos. E aqui Jesus cura, realiza milagres, mostrando que o nosso Senhor, ele sempre tem compaixão de cada um de nós. Verso 34 diz: Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram e o seguiram. Então estavam todos indo para Jerusalém. E quando se aproximava da cidade de Jerusalém, Jesus faz um pedido aos seus discípulos.
que cheguem até uma aldeia próxima e tragam um jumentinho. E é mister, diz ele, que isso se cumpra. E aqui Mateus está destacando mais uma vez que tudo que Jesus fez ao longo do seu ministério tinha cumprimento de promessas, de profecias. E é tão interessante Mateus, que antes era um publicano e não estudioso da palavra de Deus, poder ensinar através do seu evangelho que cada ato e feito e atitudes de Jesus tinham respaldo nas profecias. E ele creu e tantos creram. E os fariseus, os escribas, os saduceus, os líderes do templo, os sacerdotes, que sim conheciam os escritos sagrados, conheciam os profetas, não conseguiam reconhecer ou não queriam reconhecer, não admitiam reconhecer em Cristo o Filho de Deus. Assim, irmãos, muitas vezes estamos nestas épocas que vivemos de tanta incredulidade, vendo pessoas conhecerem intelectualmente a palavra de Deus, mas não reconhecerem o valor, a veracidade da palavra de Deus e o cumprimento de todas aquelas promessas em nossas vidas. Não reconhecem Jesus como Salvador de suas vidas, porque às vezes intelectualmente conhecem até os ditames da palavra de Deus, mas não conseguem crer. E aí Mateus faz uma referência, não é? No seu escrito, de profecias de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que exatamente faz menção a esse momento. E o texto afirma que Jerusalém vai ver Jesus Cristo, o Rei, o justo, o Salvador, virá montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E qual é o significado de tudo isso? Era um costume dos monarcas judeus para demonstrar, para simbolizar que estava entrando numa aldeia num espírito de paz, ou em festividades, e aqui nós estamos no momento de festividade. A cidade de Jerusalém está lotada porque é a época da festa da Páscoa, e Jesus vem para cumprir essa tradição que ele cumpria, todas as tradições da lei judaica. E aqui ele entra em Jerusalém, seguido de uma grande multidão, e a sua fama o precede. Então, todos aqueles que estão ali aos arredores de Jerusalém, vendo aquele gesto, aqueles que são judeus sabem identificar o que aquele gesto significa. E eles reagem àquele gesto, exaltando o nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Apesar daquela mesma multidão, dias depois, gritarem, crucifica-o. Neste momento, só lembram que é um homem, alguns sim o reconhecem como filho de Deus, o filho do Deus vivo, como seus apóstolos, como seus discípulos, mas muito entre aquelas multidões que levantam ramos, que jogam mantos, que gritam hosana, logo depois estarão gritando crucifica-o. Porque muitas vezes as emoções do momento nos fazem querer exaltar, louvar, mas é a fé única, verdadeira, que nos faz reconhecer, mesmo montado em jumentinho, mesmo no meio de situações adversas, que Jesus é o nosso Salvador, ele é o Filho de Deus. E aqui Jesus entra em Jerusalém, tendo como visão o cumprimento das profecias. Muitos que estão ali, mesmo não sendo líderes religiosos, conhecedores da palavra de Deus, no meio daquela multidão, estão com sinceridade, exaltando a Jesus como Rei. Muitos estão só levados pela emoção. Mas o importante é que Jesus está cumprindo as profecias e indo em direção ao maior de todas as suas realizações, que é a sua morte na cruz,
para salvar a mim e a você dos nossos pecados. Gritemos sim com o coração: Hosana, bendito é o nosso Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. E ele entra em Jerusalém. E, como de costume, se dirige ao templo, como sempre quando chega numa aldeia, se dirige às sinagogas. Aqui ele está em Jerusalém, o lugar onde tem o templo. E ele chega até o templo. E o que acontece quando ele chega? Com toda a autoridade, assumindo a sua autoridade de filho de Deus, ele repreende aquela classe dirigente do templo que permite e até com certeza ganha corruptamente com aquele mercado que está sendo feito nos pátios do templo. Nós sabemos que o povo todo de Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, de toda a Judéia, vai ao templo para cultuar, não só na Páscoa. E nos diversos momentos que vão ao templo, vão para realizar os sacrifícios ainda instruídos lá na lei de Moisés. E o que acontece? Começou-se a ter nos arredores do templo, e aí dentro dos pátios do templo, lugar sagrado, o comércio indevido, explorador e com corrupção, com certeza, para os líderes do templo, de animais e outras situações que estavam envolvidas ali nas práticas realizadas no templo. O problema não era alguém estar vendendo um pombo que seria sacrificado, um animal. O problema era a corrupção, era a exploração que estava no entorno daquela atitude mercadológica, daquela atitude que estava trazendo infâmia, desprestígio, estava maculando o templo. Devemos ter cuidado, irmãs, com aquilo que fazemos no templo. O templo, quatro paredes, não são mais importantes do que Deus, do que Jesus, do que a igreja que somos nós. Mas é um lugar separado, consagrado para o serviço de Deus, para o culto. E aqui não é problema se nós fizermos uma campanha missionária, se nós vendermos as flores, se nós trabalharmos em prol do reino de Deus, se nós trouxermos algo que estamos fazendo para levantar fundos para alguma obra da igreja. Não, isso não é a questão. Não é que não se possa. Se eles estivessem ali vendendo de forma correta os animais para que aquelas pessoas que viessem de longe pudessem comprar para o sacrifício, o problema não era esse. O problema é que tudo já estava desvirtuado, maculado com a corrupção, com a exploração. E isso sim devemos ter cuidado. Não devemos usar o templo para o nosso benefício pessoal, para lucro pessoal. Não devemos desviar a atenção da igreja, dos congregados, dos membros, das missões que a igreja tem para realizar. Então aqui Jesus sim fica indignado e ele expulsa e ele quebra a banca, como costuma dizer, daqueles exploradores. E o texto diz que ele faz uma referência, mais uma vez, aos escritos dos profetas neste momento. Ele faz uma referência ao expulsar aqueles mercadores, ao que Isaías ressaltou sobre o templo, no seu capítulo 5, verso de 1 a 7. Ali, Isaías, o profeta, o príncipe dos profetas, diz que a casa do Senhor, o templo do Senhor, é casa de oração. Então, ele faz uma referência aqui, Jesus, quando diz está escrito, ele está se referindo ao texto de Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. As irmãs podem ir lá ler esse texto e vão conferir a semelhança
porque Jesus aqui está citando o texto de Isaías quando diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então Isaías ressalta que a casa do Senhor, o templo que o Senhor permite que nós tenhamos, que nós construamos para servi-lo, é casa de oração e não mercado, e não um lugar para estarmos usando para o nosso próprio benefício. E foram ter com eles ali no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas, o que acontece? Os seus perseguidores, os seus opositores e os principais dos sacerdotes dos templos, vendo as maravilhas que ele fazia, vendo que no templo, por toda aquela demonstração de autoridade, de sinais e maravilhas, crianças que são simplesmente a figura da sinceridade, louvavam a Jesus. Hosana ao filho de Davi. E eles ficaram indignados com aquela perspectiva de que o povo estava reconhecendo Jesus como filho de Deus. E disseram: ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Mais uma vez ele faz referência aos textos sagrados dos profetas. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Aqui Jesus ressalta as crianças mais uma vez como exemplo. As nossas irmãs que trabalham com as crianças da nossa igreja são verdadeiras bênçãos, porque estão ensinando a essas crianças a terem um louvor perfeito, com sinceridade, com integridade, com reconhecimento para com o nosso Deus. Que possamos ter esse espírito de sinceridade quando louvamos a Cristo. E Jesus aqui, então, sai dali de Jerusalém, ele sabe que o burburinho está formado, que os sacerdotes do templo vão persegui-lo, vão pegá-lo de alguma forma, ele já sabe que se aproxima o tempo da sua crucificação, mas ainda não é hora, ele deixa a cidade e vai para Betânia, que é próxima a Jerusalém, e passa ali a noite, cidade onde ele tem seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E aqui nós vemos o texto, né? Isaías 56, 7, que é mencionado por Jesus, que diz: sim, a esses os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa de Deus, no qual hoje somos, eu e você, templo do Espírito Santo, a nossa vida deve ser uma casa de oração. Mas em relação ao templo que nos reunimos, ali também deve ser uma casa de oferecermos sacrifício, que é o nosso culto racional. Lemos lá em Romanos, ao nosso Deus. E esse culto feito com racionalidade, mas com sinceridade, como louvor de uma criança, será aceito no altar do Senhor. Por isso a casa de Deus é casa de respeito, é casa de adoração, é a casa de oração para todos os povos, é uma casa de portas abertas para receber a todos. Que o texto de Isaías, que foi ressaltado por Cristo, seja uma verdade entre nós. E aqui nós temos um outro momento. Jesus volta para a cidade na manhã seguinte, sai de Betânia e volta para Jerusalém. E aqui nós temos um texto intrigante. Ele voltando para Jerusalém, ele vê uma árvore que é uma figueira. E o figo é uma árvore muito preciosa, muito utilizada na alimentação do povo antigo. Uma das frutas prediletas da minha mãe, que fazia um doce de figo como ninguém. E tinha um pezinho de figo plantado, sim, no seu quintal. E na hora que aquele pezinho de figo florescia e dava seus frutos, ela colhia com todo carinho e fazia um doce maravilhoso para a gente comer lá na sua cozinha.
Maravilha lembrar disso neste momento. Chega, deu saudade e eu senti o gostinho do doce de figo. Ah, mas a saudade foi da mamãe mesmo. E aqui nós temos um momento intrigante. De longe, a figueira estava cheia de flor, cheia de folhas. A figueira normalmente só ficava repleta de folhas quando estava prestes a dar os seus frutos. E era florida quando dava os frutos. Mas aquela figueira, em outro texto bíblico de outro evangelista, diz que não estava na época de figos. Porém, aquela figueira estava como se fosse dar frutos, repleta de flores e folhas verdes. E então, o texto diz que estavam com fome e avistando uma figueira, então essa figueira estava com características de uma figueira que estava com figos. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Se ela não estivesse com características de que estava dando frutos, Jesus não ia se dirigir a ela. Mas não achou senão folhas. Então ela estava repleta de folhas, mas não tinha frutificado. E aí Jesus faz um ato que pode parecer um ato meio irritado ou qualquer coisa assim, mas tudo tinha o objetivo de ensinar. Nunca mais nasça fruto de ti, disse Jesus. E a figueira secou imediatamente. Ela estava repleta de folhas, parecia cheia de frutos. Quando Jesus chegou para tomar o fruto, não havia fruto. E aqui eis um sinal do poder de Cristo, que foi maravilhado, reconhecido como um ato maravilhoso pelos seus discípulos e disseram: como secou imediatamente a figueira? E qual foi a razão de Deus em Cristo Jesus amaldiçoar a figueira a ponto dela secar? Seria para dar uma lição aos seus discípulos. Não era contra a figueira, não era contra a árvore, mas para dar uma lição. E a lição seria dada, porque eles ficaram maravilhados. E Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, que estava ali nas proximidades, montanhas, dirá: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Aqui fica uma coisa interessante, né? O texto nos mostra que Jesus poderia então ter dito à figueira: dê fruto. Mas Jesus preferiu fazer aquele ato e ensinar. E o ensinamento de Jesus é propício. É propício. É propício porque há várias representações aqui. Primeiro, a figueira aparentava estar com fruto. Isso mostra que a nossa vida cristã não deve ser uma vida de aparência. Nós não devemos aparentar para o outro, para o irmão, para quem está nos vendo, que nós estamos fazendo isso ou aquilo na obra do Senhor. Porque Jesus sabe, eles foram até a figueira, mas Jesus sabia na sua onisciência que não havia frutos. E aí está a lição. A lição é que não agrada a Jesus a aparência de santidade, a aparência de frutificar. Em outro texto, no Evangelho de João, ele diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora, para ser pisada. Então, irmãs, o importante que Jesus quer é um coração sincero e frutífero, não é aparência. E aí também há uma relação ao fato de que, indo e voltando de Jerusalém, ele estava sempre sendo confrontado pelos líderes religiosos judaicos. E aqui também muitos estudiosos dizem que Jesus está fazendo também uma alusão àqueles fariseus, àqueles opositores, escribas, príncipes do templo, que vivem de
aparência, fidelidade, santidade, culto, mas no fundo são secos. E ele já os havia acusado anteriormente de serem sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Então, esse ato de Jesus é um ato para ensinar. E nos ensina hoje que Jesus requer de nós fidelidade. Ele não quer aparência de fidelidade. Ele requer que nós possamos dar frutos. Sim, os frutos virão no tempo próprio. E se não estamos dando fruto, não precisamos parecer algo que não somos. Isso não agrada ao nosso Deus. E é essa a lição com esse texto tão intrigante que ele precisou também ensinar aos seus discípulos, que aquele gesto de fazer a figueira secar era um detalhe, que aquele que tem fé faz muito mais na obra do Senhor, para a glória do Senhor, do que um simples gesto como aquele. Que nós possamos aprender com esse texto maravilhoso, ensinado aos apóstolos e a nós nesta manhã. E é nesse texto que nós encontramos respaldo para identificar que quando Jesus está ensinando sobre a figueira seca, ele está se referindo também a esse texto de Isaías 5:7. Compara a nação de Israel, esse texto, ele compara a nação de Israel a uma vinha. E o Senhor planta a vinha, cuida da vinha, mas a vinha não frutifica. E no texto que vai de Isaías 5, de 1 a 7, nós vemos que o Senhor arranca a vinha. E aqui nós lemos no versículo 7 que o Senhor dos Exércitos tem como vinha a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas de suas delícias. E ele esperou, diz o texto, que esse povo exercesse juízo. Mas o povo de Israel não exerceu o juízo de Deus. Ao contrário, ele exerceu a opressão. Ele não exerceu o juízo de Deus. Por isso, dentro da justiça de Deus, o Senhor Jesus vai fazer uma referência entre aquela figueira que vive de aparência, como viviam os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos de uma falsa religiosidade, assim como aquela figueira seca pela ordem de Jesus, assim como Isaías ressalta na sua profecia que o Senhor dos Exércitos é como aquele Senhor que planta a vinha e quando a vinha não floresce, ele retira aquela vinha e queima. Assim o nosso Senhor, Deus, age com justiça para cada um de nós. Como agiu com justiça para a casa de Israel, age com justiça para cada uma de nós, irmãs, nos nossos dias. Que nós possamos ser alvo, sim, da misericórdia, da justiça de Deus, mas não sermos castigados pelos nossos maus feitos, e sim termos para com Deus sinceridade no nosso agir e no nosso trabalhar. E aqui nós encontramos Jesus num confronto com seus opositores. Ele está voltando para Jerusalém e quando chega em Jerusalém, ele vai de novo ao templo. E ali se acercam dele aqueles que são príncipes dos sacerdotes, são líderes do templo, são os anciãos do povo. E mais uma vez, naquele sentimento de querer se opor a Cristo, por não quererem crer, apesar das profecias, das evidências tão ressaltadas por Mateus, que ali estava Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias. Mas impressionados com toda a forma de Jesus ensinar, curar, fazer maravilhas, eles fazem pergunta típica daqueles que estão vendo na sua frente a verdade, mas não querem acreditar. Com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? É fato, irmãs, que Jesus nos dias atuais também tem aqueles opositores que querem desmerecê-lo, tirando dele a sua autoridade de mestre,
os seus ensinamentos, querendo desvirtuar os seus ensinamentos. E aqueles que, mesmo estando com aparência de religiosidade, trazem ensinamentos deturpados da palavra de Deus. Para estes, com certeza, o castigo vem a cavalo. E Jesus, respondendo àquela indagação, faz uma pergunta. E uma pergunta para pegá-los na palavra. Eu também vos perguntarei. Se me disseres, também vos direi com que autoridade faço isto. Aqui é Jesus querendo dizer para aqueles homens, vocês têm tudo para saber quem sou eu, com que autoridade eu estou agindo, porque vocês são conhecedores dos escritos sagrados, das profecias. Vocês não vão acreditar, porque vocês não estão acreditando naquilo que vocês conhecem intelectualmente, não estão conseguindo ver em mim o Filho de Deus, porque vocês não têm fé. Então Jesus não quer dar de bandeja para aqueles homens, até motivo para que eles venham tomá-lo ali no templo e usar aquela palavra que ele disser contra o próprio Jesus. E a pergunta é, o batismo de João, de onde era? João há pouco tinha morrido de forma drástica. Havia uma comoção ainda sobre João o Batista. Era considerado, sim, um homem de Deus, um profeta. Era, sim, considerado um homem que falava verdades espirituais, batizou a muitos, pregava o arrependimento, era seguido por muitos. E ele, então, faz a pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles foram pegos assim, na saia justa. E pensavam, se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não credes? Pois ele, Jesus, havia sido batizado por João, e uma grande multidão havia visto. E a palavra de Deus, a pomba, a palavra de Deus dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Porque se eles dissessem, João Batista batiza com autoridade do céu, ele batizou a Jesus, houve aquele milagre, aquela manifestação da Trindade ali, então eles teriam que obrigatoriamente reconhecer Jesus, o Filho de Deus. E eles estavam dispostos a isso? Não. Então, por que não crestes? E se dissermos, batizava sem autoridade dos céus, pelos homens. E aí eles temiam, diz o texto, que o povo que tinha João como profeta se voltasse contra eles. E na saia justa responderam, saindo pela tangente, não sabemos. E assim Jesus lhes disse, então também não digo com que autoridade falo isso. E aqui Jesus não está se negando a reconhecer-se como filho de Deus. Mas Jesus conhece o coração duro, capcioso, perseguidor e opositor daqueles homens. E sabe que, na verdade, eles estão querendo só pegar Jesus na palavra. E se ele não diz de que autoridade ele fala, mas ele fala com autoridade. A dialética de Cristo aqui era notável, a maneira como ele conseguia conduzir aquele diálogo. Respondia com outra pergunta, o que demonstrava a intenção dos seus interlocutores em apenas querer pegá-lo na palavra, com armadilhas. No caso, ele deixou aqueles interlocutores no beco sem saída, fazendo reconhecer que as suas palavras eram sábias e que a sua sabedoria vinha do alto, sem que ele precisasse declarar isso e ter um motivo para que aqueles homens acusadores pudessem acusá-lo, pudessem desvirtuar as suas palavras. E nós sabemos que no futuro, e vamos estudar isso, os príncipes do templo, os sacerdotes, tiveram que usar testemunhas falsas para imputar culpa a Cristo, porque em nenhum momento ele negou a lei, ele contrariou os ensinos dos profetas, ou ele fez algo que pudesse ser julgado e morto. E aqui os seus opositores, mais uma vez, são vencidos pela sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Cristo Jesus. E Jesus continua ali no templo a ensinar com parábolas.
E aquelas parábolas são sim direcionadas aos seus opositores. E a primeira parábola fala de 2 filhos. Capítulo 21, versos 28 e 32, a quem o pai pediu que fizesse um serviço para ele. Um disse que faria e depois não fez, outro disse que não faria e depois foi lá e fez. E Jesus então pergunta à plateia, aqueles que o assistem, aqueles que o ouvem, quem, pois, obedeceu ao pai? E logo de pronto responderam, o primeiro. Só que não. E Jesus então explica, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Que Jesus está falando aos seus opositores, aqueles que iriam tomá-lo de maneira falsa, no julgamento impostor e levá-lo à cruz. E aqui Jesus já estava, sim, profetizando que eles, que eram os chamados por Deus inicialmente, o povo de Deus formado por Deus, não conseguiram crer em Jesus, mesmo vendo João, o profeta, o príncipe, o último dos profetas, apontar para Jesus como filho de Deus. Mas cobradores de impostos, que eram tão olhados com tanto preconceito, prostitutas que eram olhadas com desdém, dignas de morte, inclusive, por aqueles líderes religiosos, creram. E o próprio Mateus era um cobrador de impostos, que se converteu, que passou a servir a Cristo. E eles eram a testemunha viva de que o arrependimento é para todos. E aqui, então, o primeiro filho não era o correto, não era o que obedeceu. Porque os fariseus, os saduceus, os príncipes do templo, os sacerdotes estavam ali e foram os primeiros a receber as ordens de Deus e não estavam cumprindo. Conheciam as profecias, mas não reconheciam Cristo como Filho de Deus. E João apontou-o como Filho de Deus e homens do povo, pecadores, pessoas que eram vistas com olhos de preconceito, marginalizadas pela nata da sociedade judaica, reconheceram em Jesus e seguiram a Jesus como Filho de Deus. E eles eram os que obedeceram ao Pai. Porque os que vão para o reino dos céus não são os que conhecem a palavra de Deus, mas os que, conhecendo a palavra de Deus, aceitam a Cristo como Salvador. E mesmo não dizendo que vão obedecer a Deus, se arrependem e depois vão obedecer a Deus. Vão seguir a Cristo. Então entra no reino dos céus, não os que conhecem a palavra de Deus, mas os que se arrependem e aceitam aquele que é anunciado na palavra de Deus. Glória a Deus que somos irmãs, pessoas arrependidas e dispostas a seguir e a servir a Cristo. E a última das parábolas, no capítulo 21, 33 a 46, é um texto longo, retrata a parábola do agricultor ou dos lavradores maus. O homem plantou a vinha, deu a outros lavradores para cuidar em meeira. Ele viria buscar o lucro. Mandava servos para pegar o lucro e os maus lavradores matavam os servos. Texto bíblico de Mateus 21, de 33 a 46. Vemos que no verso 37, ele enviou então seu filho, pensando, vão respeitar, é meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram, vamos matá-lo e ficarmos com a sua herança. E é exatamente o que estaria acontecendo com Jesus nos próximos dias. Aqueles ali que estavam interpelando a Cristo eram comparados a esses maus lavradores. Profetas foram mortos, foram perseguidos, e vem o filho, que também vai ser morto, crucificado, porque esses homens não conseguem ver em Cristo o Filho de Deus. E aí vem a pergunta: quando então vier o Senhor da vinha? O
que acontecerá com aqueles lavradores maus? O que acontece com aqueles que não reconhecem a Cristo como Salvador? E ainda faz Jesus uma profecia, que o castigo vem sobre aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador de suas vidas. E haveria o castigo, fato, que aconteceria 70 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo, que seria a destruição do Templo de Jerusalém pelo Império Romano. Jesus aqui estava fazendo uma profecia, sim, sobre um fato que estaria próximo de acontecer. E ele disse, naquela profecia, nunca lestes as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, e aí ele está se identificando como a pedra, mais uma vez, foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos? Sim, é maravilhoso aos nossos olhos que cremos que ele é a pedra angular, a rocha na qual a igreja está edificada. E aí ele faz a sua predição. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado daqueles que não creem, que mesmo vendo as profecias se cumprindo em Cristo, não creem, e será dado a uma nação que dê frutos, não como uma figueira aparentemente cheia de frutos e que não dá frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ou seja, haverá punição para aqueles que não reconhecem Cristo. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava deles. E assim pretendiam tomá-lo, prendê-lo, porquanto estavam percebendo que ele era profeta e que falava com autoridade. E aqui, irmãs, nós vemos lições maravilhosas. Sim, aqueles homens rejeitavam a Cristo, apesar de conhecer as profecias. Hoje, muitos conhecem intelectualmente a palavra de Deus, mas rejeitam a Cristo igualmente. Profanam a palavra de Deus. Muitos, até líderes religiosos, profanam a palavra de Deus, querendo deturpar a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus. E para essas pessoas que conhecem intelectualmente a palavra de Deus e fazem uso dessa palavra ao seu bel prazer, haverá castigo. Haverá castigo. Para essas pessoas não é permitido entrar no reino dos céus, a não ser que se arrependam. E aqueles homens não se arrependeram. Levaram a Cristo Jesus à morte de cruz. Mas Jesus é o nosso Salvador. E tudo isso estava acontecendo para que se cumprisse também as Escrituras. E nós tivéssemos hoje a chance de sermos participantes do reino de Deus. Pois o nosso Jesus é a pedra principal para a construção deste reino. Nós somos pedrinhas, pedrinhas vivas que fazemos parte do edifício que é o reino de Deus aqui neste mundo. Mas Cristo é a pedra angular, aquela pedra que é a base, que está lá no ângulo certo, que sustenta todo o alicerce das nossas vidas, do nosso viver diário, como igreja, como povo de Deus, que cremos em Cristo como Salvador. Nós temos que ter Cristo como a pedra angular. Cristo é a rocha, a pedra sobre o qual está fundamentada a igreja de Cristo. E quando Jesus fala sobre ser a pedra, ele está falando aos príncipes do templo, aos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus. Ele faz uma menção ao texto do Salmo 118, verso 22. Ele faz menção ao texto em que o salmista diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Lá falando aos seus opositores, aos fariseus, aos saduceus, aos príncipes do templo, ele diz: vocês rejeitaram a pedra angular, e a pedra angular é Cristo. A pedra angular que deve ser baseada, minha vida e a sua vida, querida irmã,
é Cristo. Ele é o esteio da nossa fé. Ele é o esteio da nossa vida. E ele foi rejeitado, sim, por aqueles que o conduziram à morte. Mas nós não vamos rejeitar a Cristo em nossas vidas, pois ela é posta sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim, irmãs, possamos conduzir as nossas vidas como testemunhas fiéis, prontas a colocarmos em prática as exortações que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem dado no Evangelho de Mateus, que estamos estudando durante esse trimestre. E que possamos destacar o nosso texto áureo, que é o que Cristo quer de mim e o que Cristo quer de você. Que possamos deixar de lado toda a soberba, toda a empáfia, tudo aquilo que achamos que cremos ou acreditamos no nosso modo de viver e pensar, e passemos a ter Cristo como exemplo. Ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que possamos, a exemplo de Cristo, servirmos uns aos outros e principalmente servirmos para levarmos outras pessoas a conhecer a Cristo como seu Salvador. Que Deus nos abençoe, queridas irmãs, para sermos servas prontas para servir a Cristo no reino de Deus e aos outros, levando outros a conhecerem a Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Beijo, queridas!